João Fonseca versus Fabian Marujan da Hungria. Essa é a estreia do brasileiro no Masters 1000 de Miami, que aliás está todo mundo esperando, todo mundo muito empolgado e todo mundo muito esperançoso de ver o João enfrentar o número 1 do mundo, que é o que vai acontecer caso o João vença o húngaro na primeira rodada. Carlos Alcaraz será o adversário de João Fonseca na segunda rodada. Então, a gente está realmente muito empolgado para ver esse jogo, mas é um jogo que vai ser muito difícil. Inclusive, o próprio João perdeu para esse mesmo Fabian Marujan em Roma no ano passado, no Saibro italiano. Foi 6-3, 7-6 as parciais, mas o Marujan jogou muito tênis. E a gente vai, obviamente, falar nesse vídeo todos os detalhes desse jogo e qual que é o caminho para a vitória do João, quais são as armas do húngaro, que é um adversário muito difícil e que é um matchup complicado pro João Fonseca. E antes de falar disso, eu preciso dizer que a gente está chegando a quase 7 mil inscritos no canal. Estamos chegando aí próximo, a nossa meta para esse ano é bater pelo menos aí uns 10 mil inscritos e a gente precisa muito da sua ajuda, falta pouco, menos de 100 inscritos aí, então me ajuda o canal No Auge das Quadras a chegar a essa grande marca. E o Saidinho tá aí, ó, aqui eu sempre erro isso aqui, ó, o Saidinho tá aí pedindo a sua inscrição. Então, por favor, já deixa a sua inscrição e você vai gostar do conteúdo do vídeo de hoje, porque a gente analisou a fundo esse húngaro aí, Fabian Marujan, que é o atual número 46 do mundo. O jogo contra o João acontece ou 18 ou 19 de março, a gente ainda não tem a data exata enquanto eu gravo esse vídeo, mas é um jogo que o João tem um leve favoritismo ali, na minha opinião, um jogo que com certeza vai atrair muito público. Em Miami é sempre aquela coisa, é lotado de brasileiro, né? Então, imagina se o João passar nessa primeira rodada, eu não vou nem ficar falando muito para não zicar, mas vamos falar sobre esse húngaro aí, o Fabian Marujan, que tem 26 anos de idade, 1,93 m de altura, é um gigante, literalmente, e não tem títulos ATP. É o atual 46 do ranking, um ranking inclusive próximo ao ranking do João. E olha só, os pontos fortes, características de jogo. Muita variação e como ponto forte, drop shot. Isso mesmo. Esse cara, esse cidadão aí, tem um dos melhores drop shots, que é a famosa deixadinha do circuito da ATP. Acho que ao lado do Alcaraz é o cara que melhor faz esse golpe, porque ele esconde muito bem esse golpe. Então parece que ele vai dar ali um forehand e ele esconde para dar a deixada. De backhand, de forehand, é um cara que varia o jogo demais. Inclusive na vitória dele contra o João em Roma, ele usou demais esse lance, né? E o João não conseguiu ler os golpes do Marujan. Então esse é o grande ponto do jogo aí do húngaro, que além disso é um cara também tecnicamente muito bom, muito criativo, é um jogador que não vai ficar só na mesmice. O João jogou recentemente contra o Khachanov e a gente falou, o Khachanov é aquele cara que faz o feijão com arroz bem feito. Não é o caso do Marujan, não faz o feijão com arroz, ele vai variar o jogo, ele vai dar slice, ele vai dar bola alta, ele vai jogar spin, ele vai dar uma deixadinha, ele vai subir a rede. Então ele é um cara que tá deixando o adversário totalmente fora da zona de conforto o tempo todo. Isso é ruim pro João. A gente já falou que pro João Fonseca esse tipo de encontro de estilos, que é o que a gente chama de matchup, é um estilo complicado, porque o João precisa estar num dia muito concentrado, com muita paciência, muito focado, porque se ele ficar indo pra pancadaria, o cara vai usar isso a favor dele. Então isso já é um primeiro ponto de atenção pro João. Outra questão do Marujan, ele é muito agressivo, né? Então ele pega a bola na subida, normalmente. Então a bola pinga lá no alto, ele já bate reto na bola de forma muito agressiva, então ele também conquista muitos winners. Não é aquele tenista que vai ficar mais na defensiva e vai jogar mais no erro do João. Ao mesmo tempo que ele sabe variar o jogo, ele também sabe ser agressivo e atacar. Então esse é outro ponto positivo. Mas obviamente ele também tem pontos negativos, senão ele chamaria-se Fabian Alcaraz, não Fabian Marujan. Quais são os pontos negativos no jogo do húngaro? Primeiro, inconsistência. A gente está falando de um tenista muito técnico, com muita qualidade, né, que já conquistou enormes vitórias contra grandes tenistas na carreira, mas que não tem constância, não tem regularidade. Tanto é que ele está aí, número 46 do ranking. A técnica dele é para ser top 20, se ele fosse constante. Então ele é aquele cara que às vezes vai acordar num dia inspirado e vai ganhar de qualquer um, ou vai acordar num dia ruim e vai perder também de qualquer um. Ele costuma fazer semanas muito boas e semanas muito ruins, né? Ele não tem essa regularidade e tomara a Deus que ele acorde com um pouquinho de dor de cabeça, vai, vamos zicar também o cara, mas que ele não acorde muito inspirado para não dar muito trabalho pro João, para que o João conquiste uma vitória aí, se Deus quiser, tranquila, mas esse é um ponto negativo do jogo dele. Outro ponto, ele não é um cara defensivo de resistência física, então não é aquele cara que vai ficar correndo a quadra muito veloz, defendendo.
e jogos que costumam se alongar, costumam ser complicados para ele, porque ele costuma sentir a parte física, ainda mais em Miami, né, que a gente falou aí no vídeo de pré-torneio, que é um clima úmido, né, normalmente calor, então às vezes é difícil. Eu nem sei como é que vai estar, se vai estar muito calor, eu sei que estava chovendo, né, agora em Miami, não sei como é que tá a umidade do ar. Aliás, eu devia ter perguntado pro meu sócio Renato, que mora em Miami, poderia ter me falado melhor. Mas a tendência é que seja um clima que desgasta o tenista ao longo da partida. Então jogos longos costumam ser complicados. E um outro ponto, que é o terceiro ponto, ele é um bom sacador, ele sabe sacar, é um cara alto também, tem um saque potente, mas normalmente nos pontos de pressão o seu saque não salva. A gente viu aí recentemente, quem não se lembra da partida em Wimbledon do João contra o Nicolas Jarry, que toda vez que o João tinha um breakpoint, o cara ia lá e metia um ace. Normalmente não é o que acontece com o Marozsan. Ele é um cara que nesses momentos ele sente mais dificuldade, ele dá uma sentida ali, então não é um cara que o saque salva ele a todo instante, apesar de ser um bom sacador. E quando a gente analisa os números do húngaro nas últimas 52 semanas, que nada mais é do que o intervalo de um ano para cá, muito ruim. São 26 vitórias e 26 derrotas. E repara que ele não ganha, não tem um retrospecto positivo nem contra a top 100. Contra a top 100 ele tem 23 derrotas e 20 vitórias. Contra tenistas fora do top 100 ele vai ter 6 vitórias e 3 derrotas. Então ele só tem uma vantagem quando ele pega tenistas fora do top 100. Não tem nenhuma vitória contra a top 10. Tem somente 2 vitórias em 11 jogos contra a top 20 e contra a top 50, muito ruim também, 12 vitórias e 20 derrotas. Isso mostra que ele não vive o seu melhor momento, aliás, longe disso, mas mais uma vez falando, é um cara que tem que respeitar. Tem muita gente falando aí, o João vai atropelar, vai ser fácil. Tomem cuidado, tem que respeitar o cara, porque ninguém é top 50 ali à toa, né? Então a gente tem que ter muito respeito pelo Marozsan. Finais do húngaro. Só Challenger, né? Não tem finais nível ATP. São 3 títulos Challenger que ele tem. Agosto de 22 contra o Dzumhur, quadradura. Depois uma final contra o Fucsovics em novembro de 22, quadradura também ele perdeu. Aí em 23 ele faz mais 2 finais, ambas em quadradura. Contra o Ofner e contra o Lavagno, não sei pronunciar. 3 títulos Challenger aí pro Marozsan, que não é o retrospecto melhor do mundo aí, né? É um cara já com uma idade que poderia ter alguns títulos ATP, e isso também acende o sinal de alerta aí para quem torce pro húngaro e para quem torce contra o João, né? Que deve ter hater aí, que sempre tem. Então já fica um sinal de alerta aí a falta de títulos ATP. E a gente chegou nessa nota final, 76, técnica 8, matchup 8, afinal ele já ganhou do João, matchup é encontro de estilos, então jogo duro pro João. Momento 7, né, se a gente for considerar um ano pra cá, ruim, mas no curtíssimo prazo não tá tão ruim assim. Experiência 6, chegamos a uma nota, esse é aquele card de estilo FIFA, né? Nota 76 pro Fabian Marozsan, e eu preciso saber a sua opinião. Tá todo mundo na expectativa. Vocês querem, né, uma análise pré-jogo do João contra o Alcaraz? Fala a verdade. Vocês querem o cardzinho do Alcaraz, não quer? Então vamos torcer pro João conquistar essa vitória e a gente aparecer aqui com a luzinha verde e fazendo pré-jogo contra o Alcaraz. Olha, a gente abriu esse canal aí tem um ano e pouco e esse seria um dos grandes... das grandes vitórias do canal, a gente poder fazer uma análise pré-jogo aí entre João e Alcaraz. Mas primeiro vamos passar pelo Fabian Marozsan. Deixa a sua opinião e principalmente deixa o seu like e o seu hype. Isso ajuda demais o YouTube a entregar o nosso conteúdo para mais amantes do tênis, certo? E outra coisa, a gente responde todos os comentários. E mais uma coisa, se quer virar membro, o grupo do WhatsApp tá bombando, tá fenomenal. E a gente acompanha os jogos do João ao vivo, conversando lá, muito debate, muita informação. Então vira membro também do canal. O valor é simbólico, não acho que não dá para comprar hoje em dia nem um chiclete mais com o valor que é o nosso clube de membros, certo? Um grande abraço a todos, nos vemos no próximo vídeo e até mais.